Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer um simulado sobre morfologia, né, isso da língua espanhola. A gente sabe que morfologia se trata basicamente das 10 classes de palavras: substantivo, artigo, pronome, verbo. No total são 10 classes de palavras, né, isso pessoal. Então a gente espera que vocês tenham um certo conhecimento sobre morfologia para a gente fazer, né, o simulado de hoje, ok pessoal? Então nós temos aqui a questão de número 1 da banca Quadrix, né, isso, que diz basicamente o seguinte: en el enunciado mucho más vulnerables es posible eliminar el adverbio más, sino que su supresión afecte a la necesidad de realizar ajustes morfossintáticos. Então a questão está dizendo que é possível tirar o mas daqui sem que a sua retirada, né, isso pessoal, afete a necessidade de fazer ajustes, alterações nesta construção frasal. Está correto isso, pessoal? Está não, ok pessoal? Não está correto, porque se eu tirar o mas daqui, vai afetar a necessidade de fazer modificações nesta frase, porque muito vulneráveis, isso não precisa fazer nenhuma modificação aqui, porque é uma construção correta. Então neste caso o gabarito da questão é errado, ok pessoal? Olha só, quando se tira o mas, né pessoal, o que fica? Fica muito vulneráveis. E muito, vocês sabem que se classifica como advérbio, né, isso, e vulnerável se classifica como adjetivo, ok pessoal? Muito é um advérbio, né, e vocês sabem que advérbio é uma classe de palavra invariável. Então se é uma classe de palavra invariável, pessoal, você não pode escrever nem mútios e nem mútia, tem que ficar do jeito que vocês estão vendo aí, ok pessoal? E vocês sabem que advérbio é uma classe de palavra invariável que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo, neste caso de um adjetivo, ou de outro advérbio. Então neste caso o mútil está modificando o sentido de um adjetivo. Então se tirar o mas daqui, vai afetar, né pessoal, a necessidade de fazer ajustes, porque quando tirar o mas daqui, mútil vulneráveis é uma construção correta, né isso pessoal? E a questão está dizendo, né, que não afeta a necessidade, então por isso o gabarito da questão é errado, ok pessoal? Então vamos para a questão 2. Questão 2. En el enunciado se está repetindo la colocación del pronombre átono puede alterarse con una variante enclítica, sino que se produzcan alterações morfossintáticas. Então aqui está dizendo que eu posso alternar, né, isso, ou seja, deslocar este pronome aqui ao longo da construção frasal, formando uma variante enclítica, que é a mesma coisa de enclis, né, que é o pronome depois do verbo. Eu posso fazer isso com o pronome ser? Posso, pessoal, ok? Porque existe uma regra da língua espanhola que diz que de forma geral a gente coloca o pronome antes do verbo, não é isso? Mas se o verbo estiver no imperativo afirmativo, no gerúndio ou no infinitivo, eu posso colocar o pronome depois do verbo. Então neste caso, olha só, repetindo está no gerúndio, então eu posso sim alternar-se ou colocar o ser depois de repetindo, né, formando uma variante enclítica, ou seja, formando uma enclis, não é isso? Então o gabarito da questão, certo, eu posso sim formar uma enclis, ok? Certo, gabarito, né? Então vamos então para a questão de número 3. En el enunciado largo dos ciclos é possível substituir el adjetivo por estrechos, sino que ele provoque alterações semânticas. Então, primeiro, largos os ciclos, traduzido para o português é longos os ciclos. Então o adjetivo é largos, que é longo no português. Eu posso substituir por estreito sem alterações de sentido ou semântica? Não, pessoal, porque longos é uma coisa e estreito é outra. Se eu substituir um por outro, né, pessoal, vai provocar alterações semânticas. Então, gabarito da questão é errado. Não é possível essa substituição sem alterações semânticas, ok? Questão de número 4. En el enunciado massas de áreas cálidas e úmidas deste el este. Ele término destacado apresenta polissemia e admite distintas funções gramaticais, e neste caso funciona como substantivo.
Está correto isso? Vamos por parte. Olha só. Ele termo destacado acrescenta polissemia. Até aqui está correto, porque polissemia, poli quer dizer vários e semia significado. Então, este apresenta vários significados a depender do contexto onde está inserido. Neste caso, este significa o quê? Região oeste, ok, pessoal? Em outros contextos, este mesmo pode significar um pronome demonstrativo. Então, neste caso, está aí, né, o seu caráter polissêmico, ok? E admite distintas funções gramaticais? Sim, porque neste caso está o quê? Admitindo a função de substantivo, porque está sendo determinado por ele artículo ele. Então, neste caso aqui, ele é um substantivo, a região oeste. Em outros contextos, pode admitir a função de quem? De um pronome demonstrativo. Ok, pessoal? Então, até aqui está correto. E neste caso, funciona como substantivo. Beleza, a gente já viu. É um substantivo neste caso, não é isso? Então, gabarito da questão sexta, ok? E agora a questão de número 5, né, pessoal? Al poner el sustantivo del enunciado las artes y los viajes em singular, el resultado correcto es el arte y el viaje. Ou seja, colocando esses dois substantivos aqui, las artes e los viajes, no singular, fica desta forma aqui, pessoal? Você concorda ou não? Então vamos por parte. Qual é o singular de las artes, né? Tá aqui las artes e o singular é el arte. Está correto isso, pessoal? Sim, pessoal, está correto, não é isso? O singular de las artes é el arte, porque existe uma regra da língua espanhola que diz que quando o substantivo é feminino no singular e começa com A tônico, não é isso, pessoal? Eu não posso colocar lá antes dele, eu tenho que trocar o lá por ele. Então, neste caso, fica el arte. Perceba que arte é um substantivo, né? Feminino, singular e que começa com A tônico. Então, eu jamais posso colocar la arte, não é isso? Eu tenho que trocar o lá por ele. Aí fica el arte, porque se colocar o lá, aí vai ficar uma fusão de dois sons tônicos, né, pessoal? Consecutivo. Fica la arte, gera o que a gente chama de cacofonia, né? Isso, pessoal. E na língua espanhola isso é proibido, né, pelas regras gramaticais, ok? Então, o singular de las artes é el arte, certo? Do jeito que vocês estão vendo aí. O mesmo caso acontece com a palavra água. A palavra água é um substantivo feminino, singular e que começa com A tônico. Então, eu não posso colocar la água. Eu tenho que colocar el água, ok, pessoal? E o singular de los viajes é el viaje? Sim, pessoal, é el viaje. Por quê? A palavra viagem é uma palavra heterogenérica, ok, pessoal? O que significa isso? É uma palavra que, quando passa de uma língua para outra, né, muda, né, pessoal, o gênero. Por exemplo, a palavra viagem no português é uma palavra feminina e quando passa para a língua espanhola muda de gênero, né, passa a ser uma palavra masculina. Então, neste caso, o singular de los viajes é el viaje, certo, pessoal? Então, a gente pegando esses dois substantivos aqui, né, e passando para o singular, fica desta forma aqui, el arte e el viaje. Então, o gabarito da questão sexta, ok, pessoal? Então, vamos lá, pessoal, veja quantas questões vocês acertaram aí neste pequeno simulado e comenta aí